existem muitos jovens na Zaquinart. É um lugar comum para as pessoas que trabalham na assistência social, que o perfil da população de rua mudou muito nos últimos anos. A quantidade de jovens em situação de rua é algo que chama a atenção dos profissionais. Nós temos um olhar cuidadoso para esses jovens, assim, não só porque sabemos que o tempo em situação de rua joga contra nós. Quanto mais tempo a pessoa está na rua, mais difícil é depois tirar ela da rua. Ou pensar essa pergunta, significa sair das ruas. Que a gente tem um olhar atento, não só porque a gente sabe que quanto mais tempo na rua é mais difícil recuperar, mas a gente tem esse olhar atento muito mais porque eles se fazem ser percebidos. Assim. Eu posso dizer com convicção que os jovens até 30 anos são os conviventes que mais dão problemas no centro de acolhida. Eles são os que mais acabam reivindicando, eles são o que mais demandam do nosso trabalho, são eles que tornam urgente a nós repensarmos a nossa prática. Recentemente a gente teve um problema assim, lá no Zaquinart, acho até legal contar um pouco essa experiência. O Complexo Zaquinart, a gente funcionava assim, muito preso ao que estava escrito na diretriz de funcionamento que foi estabelecido pela prefeitura. E o que aconteceu foi que assim, a gente trabalhava no seguinte sentido: a gente identificava as pessoas que estavam dando problemas, a gente restringia, a gente dava encaminhamento, porque a gente não pode desligar, a gente dava encaminhamento para outros lugares, mandava para outro centro de acolhida, né? Então, os jovens, eles acabam dando mais problema, porque eles têm que entrar até as 9 da noite, muitos não querem. É difícil você convencer um jovem de 19 anos e falar, ó, você entra só até as 9 da noite aqui, numa sexta-feira à noite. Então, muitos chegavam meia-noite, 2 da manhã e queriam entrar, não podiam, acabavam pulando o portão, aí começava a dar problema com socioeducadores. E aí isso acabava na restrição e no desligamento e na transferência. O que aconteceu no Zaquinart é um fenômeno muito parecido com o que aconteceu no Prates. Assim, eles recebiam um encaminhamento para ir para outro centro de acolhida e não iam para outro centro de acolhida, eles ficavam no complexo. E esse número foi crescendo, começou a construir uma identidade nesse grupo, com características próprias, que eram as pessoas que eram restritas dos serviços e não queriam sair. No Prates, né, aconteceu uma coisa que foi bem difícil, que houve uma ação da GCM. Isso foi desastroso assim, para a gestão, depois eles tiveram muitos problemas. A gente viu que o mesmo fenômeno estava se repetindo no Zaquinart e a gente pôde se aproveitar dessa experiência no Prates. Então não houve ação da GCM. Assim, a gente se viu obrigado mesmo a repensar todo o nosso funcionamento. E aconteceu um dia que foi muito significativo, né? Que alguns que estavam restritos começaram a bater na porta do Centro Pop pedindo algum tipo de encaminhamento, algum tipo, e a gente viu nisso uma oportunidade também para escutar eles. São 900 pessoas, é muito difícil saber da história de todo mundo, então quando a gente também se vê nessa oportunidade de saber um pouco mais dele, é uma oportunidade para ele contar a história de vida dele tudo de novo, e nisso ele também mobiliza algumas coisas, a gente pode construir um vínculo. E teve um dia que um deles ele estava restrito em 2 serviços, no Zaquinart 1 e 2, e ele queria jantar no Zaquinart 1, ele estava com fome. Ele começou a fazer pressão na frente, na grade, e o socioeducador não queria deixar ele entrar porque ele estava na lista dos restritos. Até que, numa brecha, o socioeducador abriu para a entrada de um convivente, ele entrou, e nisso que ele entrou, os demais seguraram a grade, e todos entraram, e eles foram direto para a fila da janta, pegaram a comida, se serviram assim rápido e sentaram na mesa. E bom, né, não sei quem aqui já trabalhou num centro de acolhida, ou em qualquer outro lugar, não sei, se tem um prato de comida na frente, você não tem como você pedir para ir embora, assim, o albergue ele vai levantar contra você, assim. O gerente ficou muito angustiado, né, ele não sabia o que fazer, começava a andar para lá e para cá, e a gente falou, chama a sua equipe técnica, a gente se dirigiu a eles e a gente falou, quando vocês terminarem de jantar, a gente quer conversar com vocês.
eles ficaram um pouco receosos, mas no final teve essa conversa, que foi quando a gente pôde escutar deles toda uma demanda, assim. Assim, muitas coisas que eu acho que se eu tentasse reproduzir eu ia ser infiel, assim. Foi muito intensa essa conversa, que foram demandas não só do centro de acolhida, eu acho, foram demandas em relação a como a cidade funciona, a mentalidade do nosso país, enfim. A gente se propôs, então, a rever caso por caso, abrir os prontuários, conversar com o centro de acolhida. Bom, tudo isso só para dizer que a gente percebeu que a escuta é fundamental. Assim. Se a gente não tem uma escuta, a gente não trabalha.